Tela causa autismo? Causa um bom estrago, viu? Pode bagunçar a atenção, sono e comportamento. Fica até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar como proteger o teu filho ou o teu paciente sem demonizar tecnologia, porque ela faz parte da nossa vida. Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga, neurocientista e fundadora do Instituto Singular. Hoje eu vou te explicar com clareza e sem alarmismo o que as pessoas chamam de síndrome das telas. O que é, por que aumentou tanto e quais os impactos no desenvolvimento e como usar tecnologia com limites e mediação. O problema não é a tela, o problema é tela cedo demais, do jeito errado. Hoje a gente não tá falando só de assistir um desenho, a gente tá falando de acesso cada vez mais cedo. Você vê os bebezinhos já com tela fixada assim nos carrinhos de passeio, você vê na rua isso. Muitas horas ao longo do dia, sem a gente nem perceber, e conteúdos com muito estímulo, intensos, com cortes rápidos, movimento, som, cor, repetição. E quando isso vira rotina, a criança começa a preferir o estímulo da tela do que qualquer outra coisa do mundo real. Não porque ela é preguiçosa, mas porque o cérebro aprende a buscar o caminho mais fácil. Um dos mitos do autismo é que as telas provocam o transtorno, e eu preciso ser muito responsável aqui. As telas não são a causa do autismo. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, com múltiplos fatores, e essa explicação simplista não se sustenta. São cargas genéticas junto com fatores ambientais do útero. Mas o uso excessivo, ele piora um monte de coisa. Por quê? Porque libera uma carga muito grande de um neurotransmissor chamado dopamina, que a gente libera quando usa drogas, com tabaco, com cocaína, e isso desregula todo o cérebro de uma criança. Quais são os sintomas que a gente vê? Piora o sono. O sono é mais agitado. Reduz oportunidades de comunicação, porque enquanto a criança está nas telas, por mais educativo que seja, entre aspas, né, o joguinho, tira a oportunidade de trocas, de bate-bola, de olho no olho, de chão, de sensorial, motor, de observação. E isso tudo influencia muito negativamente na comunicação. Aumenta a irritação. Você já percebeu o quanto as crianças estão indo de 0 a 1 milhão na frustração hoje em dia? E isso tudo pode confundir o olhar de quem está avaliando uma criança pequena. Então, o foco aqui do vídeo é, mesmo não causando o autismo, a tela precoce e excessiva, ela pode prejudicar muito o desenvolvimento do cérebro. Isso é um fato. E não nos ajuda a criar sinapses e redes dentro do cérebro da criança que seriam protetivas, que seriam benéficas mesmo para uma criança que tivesse com um desenvolvimento deficiente. Ou seja, piora esse desenvolvimento. Em revisão aqui da literatura científica, aparece que crianças com autismo costumam ter mais tempo de tela do que outras crianças sem autismo. E esse tempo maior se relaciona com um pior desenvolvimento de habilidades de comunicação e sociais, especialmente quando tela substitui interação humana e estímulo do mundo real. E tem um ponto que quase ninguém fala. Em um estudo sobre exposição precoce que eu li, muitos casos tiveram tela antes dos 2 anos de idade. Em boa parte desses casos, não tinha muita interação adulto-criança durante a tela. Ou seja, quando a criança tem acesso à tela, ela fica lá, vendo para nós, pais, terapeutas, fazermos outras coisas. E isso é super crítico, porque a linguagem se constrói na troca. Então, se for da tela para a criança, fica junto, faça pausas, discuta sobre o que estão vendo. E também tem evidência de que a luz das telas pode reduzir a melatonina, o que bagunça o sono, e o sono vira um efeito dominó. Irritação, menor tolerância à frustração, dificuldade de aprendizagem, mais impulsividade. Eu vou deixar o link aqui embaixo dos artigos para quem quiser se aprofundar neles, tá? Agora, vamos falar do que os pais sentem na prática. Maíra, parece que os desenhos de hoje deixam meu filho ligado no 220. E tem um motivo, sabia? Tem um material que mostra mudanças nos conteúdos infantis. Os conteúdos estão com cortes muito mais rápidos do que na TV tradicional. Muito movimento de
câmera, proposital para puxar mais a atenção involuntariamente, excesso de estímulos visuais. Quer um exemplo? É só olhar aí no seu dia a dia. Você põe um conteúdo acelerado e a criança entra num estado de foco hipnotizado. Quando você tira, o corpo dela não desliga na mesma velocidade. Aí vem irritação, choro, agressividade, aquela sensação de vazio, de faltar alguma coisa. E os impactos, além dessa agressividade e as crises que parecem não ter muito sentido, tem impactos sérios no psicológico da criança e também no físico. Na criança pequena, os principais impactos são em atenção. Tudo que é lento vira chato. Sono, dificuldade de desacelerar. E linguagem e interação. Menos treino de troca real. Já nos adolescentes, o risco aumenta quando a tela vira uma fuga emocional constante, com dificuldade de concentração prolongada. De novo, o sono se desorganiza e um ciclo de só mais um vídeo, só mais um pouquinho de game, que nunca termina. E aqui eu quero acolher as famílias. Isso não pesa só na criança, no adolescente, pesa na casa inteira, porque a tela, ela vira uma fonte de briga diária, de negociação infinita, sentimento de culpa nos pais, tô errando e exaustão. Não aguento mais. Recebo mensagens centenas todos os dias e leio todas. Por isso você pode colocar a sua aqui embaixo também. Quando o adulto tá exausto, fica mais difícil ainda de manter limite consistente e aí o ciclo se repete e aumenta. Como é que eu faço para mudar isso, Maíra? Calma, tudo tem jeito. Eu vou te ajudar a começar essa mudança. Questão número 1. O problema não é só quanto de tela, é quando e para quê. Evita usar para se alegrar quando você está triste ou quando você está irritado e evita também perto da hora de dormir. Dica número 2, troca o tipo de conteúdo. Não tem como ficar totalmente sem tela, então foca mais em desenhos antigos, em conteúdos mais lentos, com menos corte, mais história, mais começo, meio e fim, mais previsibilidade. Dica número 3, tela com mediação junto, sempre que possível. Não é entrega a tela e sai. É sentar junto, 5 minutos, perguntar, nomear, discutir. Isso muda o impacto no cérebro da criança e do adolescente, claro. Dica 4, começo e fim claros. Tempo combinado e ritual de transição. Mais 2 minutos e nós vamos desligar. E depois nós vamos para o banho. E depois você pode mais 5 minutos. Dica número 5. Vida real como contrapeso. Brincadeira livre, movimento, leitura, rotina, conversa. Isso é o que precisa regular a criança e não a tela. Tecnologia sim. Ela pode ser boa em muitos casos. Você pode usar o seu tempo de tela, por exemplo, para fazer os cursos do meu instituto. É assim que a tecnologia impacta positivamente. Vai usar telas? Então coloque limites com conteúdo escolhido e adulto sempre que possível presente. Não é radicalizar, é proteger o desenvolvimento. Agora eu quero te ouvir. Qual é a maior dificuldade aí com as telas? E o sono? E a crise quando desliga? Rola? E que tipo de conteúdo a criança tem visto? Comenta aqui que eu leio. E se você quer um caminho completo com estratégia de rotina, prevenção de crises, comunicação, manejo no dia a dia, no mês do autismo, agora em abril, tá aberto o Combo Autismo Sem Crise. E o link tá na descrição aqui para você ver com calma. Se inscreve no canal, porque aqui você vai receber não culpa, mas direção. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.